Amados, eu sou Elias Ramos. Quem chegou agora no canal de paraquedas, eu estava gravando a live e a minha neta chegou, aí eu tive que gravar tudo de novo. Esse é um canal cristão que fala da Bíblia, fala das coisas de Deus. Então vamos, assim, a gente já estudou Tito, Timóteo, e agora estamos em Hebreus. Ontem estudamos Hebreus 1, agora já vamos para Hebreus 2. Vocês que não estão no canal, estão chegando agora, seja católico, espírita ou qualquer outra religião, seja bem-vindo. Mas aqui a gente estudamos a palavra de Deus, tá? Exegesimamente. Então, Santo Deus, bendito Pai, eu peço que abençoe a todos que entraram nesse canal para participar, Pai, para aprender junto conosco a palavra do Senhor. Peço que abençoe, Senhor, os seus lares, suas famílias, os casais, os pais, aqueles que não têm família, que não tem pai, mas tem mãe, ou família que tem pai, mas não tem mãe, mas tem filhos. Abençoe, Senhor, toda a geração, abençoe todas as crianças, abençoe a todos. Em teu nome, Jesus. Você deve estar escutando a minha neta chorando, mas não liga não, porque está com a mãe. Vamos então voltar nossa atenção para Hebreus 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Depois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, fomos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais e prodígios e vários milagres, por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Aqui nos fala, vou dar uma pausa aqui, aqui nos fala que é a palavra pregada pelos anjos no Velho Testamento. Muitos anjos apareceu, né? Apareceu para a mãe de Sansão, apareceu para Abraão, Deus e alguns anjos apareceu para Abraão, e apareceu para José, e apareceu para Jacó, e as palavras foram confirmadas com o tempo. Tudo decorreu em detrimento da palavra. Pela palavra dos anjos foi subjugado, e pela fé do homem foi subjugado reinos, nações. José entrou como escravo da terra do Egito e saiu como governador. Quando passou alguns anos, Deus elevou a sua cabeça e ele se tornou-se governador de toda a terra. Abaixo de Faraó, ele que mandava no Egito. Praticamente, Faraó era uma rainha da Inglaterra e ele era o primeiro-ministro. Então, Deus elevou sua cabeça. Jacó também, Abraão, Isaac, Sadraque, Mesaque, Abednego na Babilônia, Daniel, e assim por diante. Entraram como escravos, mas saíram como governador. Daniel saiu como governador. Príncipe dos príncipes de Nabucodonosor. E depois de Ciro, o persa, e Artaxerxes também, alguma coisa assim. Mas vamos aqui, continuando. Mas hoje nós temos não mais os anjos ensinando, mas por últimos tempos foi o próprio Deus através de seu Filho. Pois não foi os anjos quem sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembre, ou o filho do homem que o visite? Fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra coroaste, e constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita, porque ele está na glória, a destra de Deus Pai. Mas ainda não vemos todas as coisas sujeitas aos seus pés.
Isso virá a acontecer quando ele vir arrebatar sua igreja e julgar a terra. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, né? Deixa eu virar a página aqui. Tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Por isso que ele foi feito menor que os anjos. Ele entrou na terra, Deus deu o corpo de homem. Foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aqui nos fala que todas as coisas existem por causa de Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Jesus é o verbo de Deus, é o autor da nossa salvação. Lá no paraíso, ele determinou a salvação para o homem. Pois tanto o que significa tanto o que santifica como os são santificados, todos vêm de um só, por isso que ele não se envergonha de chamar irmão. Tanto Jesus que santifica, como os que são santificados, todos viemos de Deus, por isso que ele não se envergonha de nos chamar irmão. Dizendo, os meus irmãos declararei teu nome. Cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Isso já é uma palavra profética para o futuro. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, disse isso aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, livraste todos que, o pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui nos fala de um corpo espiritual que nós receberemos, porque ainda morremos. É quando fala aqui que Jesus levou cativo a morte, o diabo, o inferno, na sua ressurreição. Ele venceu a morte através da sua ressurreição. Ele aqui é uma promessa de um novo corpo para o homem. O homem é corpo, alma e espírito. O espírito sai do homem, o corpo é um vestido. Eu já tive fora do meu corpo umas 2 ou 3 vezes, foi umas 3 vezes. E depois Deus me deu graça de voltar e deitar no meu corpo, e sei que esse corpo, que nós cuidamos com tanto carinho, damos banho, enxaguamos, botamos perfume, botamos roupa nova, cuidamos dele, é um vestido. É um vestido do espírito e da alma. E um novo corpo está reservado para o homem, um corpo incorruptível, onde será tragado a morte na vitória de Senhor Jesus. Pois ele, evidentemente, não socorre anjo, mas socorre descendente de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericórdia e fiel como sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Deus me tocou aqui para eu explicar melhor, quando eu disse que eu já tive umas 3 vezes fora do corpo. Eu já tive 3 vezes fora do corpo. Eu uma vez fui na casa da minha mãe, e o espírito da morte entrou pela porta, eu estava dormindo na sala. Eu sei hoje que eu era o espírito da morte, porque eu já vi ele outras vezes. Como já vi anjos, já vi também o espírito da morte, e é um espírito. E atravessou a porta e chegou perto de mim, e eu se levantei do meu corpo e estava seguindo ele. Quando cheguei na porta da cozinha para atravessar a porta junto com ele, eu ouvi uma voz lá dentro do quarto da minha mãe, que não era minha mãe, gritando, Elias, Elias, Elias. Aí eu dei atenção à voz e não atenção ao espírito que eu estava seguindo. Parece que tirou daquele transe hipnótico. E eu cheguei na sala, olhei meu corpo, vi ele, olhei e identifiquei que meu corpo era um vestido. Com a mesma consciência, do mesmo jeito que eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui, vocês podem me ver, aqui o azulejo, a mesa, a porta aqui atrás, eu via tudo como uma nitidez incrível. E o corpo estava lá, deitado no sofá. Eu estava vendo tudo, andando também na sala. Estava
Estava andando na sala. Estava andando na sala, vai ter umas ligações que estão vindo aí. Estava andando na sala, estava vendo tudo nitidamente. Aí a voz continuando, eu fui, deitei sobre o meu corpo, e levantei. Do mesmo jeito que eu estava vendo antes, continuei vendo a mesma coisa. Nada mudou da visão. Nada mudou. E a consciência que eu tinha antes de deitar no meu corpo, quando eu levantei, estava com a mesma consciência. Estava como se tivesse acordado, andando pela casa, e o corpo no sofá. Depois, quando eu deitei no corpo, levantei na mesma hora, naquele instante, coisa, tudo era igual o que estava acontecendo antes. A voz ainda estava escutando a voz. Eu levantei do sofá, já dentro do meu corpo, fui para o quarto da minha mãe, como era assim, uns 5 metros ou mais, sei lá. Abri a porta do quarto da minha mãe, cheguei no meio do quarto, aí a voz parou. Isso foi uma das experiências que Deus me deu, eu fora do corpo. Então, ali Deus me deu a experiência que, depois, com outras experiências, eu vi que o corpo é um vestido. A pessoa, às vezes, está no caixão lá, mas o espírito não está. Nós temos, o nosso espírito é que faz o corpo movimentar. Se o espírito sair do corpo, o corpo está morto. Volta para o pó. E Deus tem reservado um corpo espiritual para nós, um corpo celestial, um corpo igual ao de Jesus. Por isso que a morte será tragada na vitória de Jesus, quando Ele, tudo estiver debaixo dos seus pés. Hoje a gente não vemos isso. Ele levou cativo a morte, o inferno. Mas a gente ainda não vemos porque morremos ainda fisicamente. Mas a promessa não é para esse corpo. A vida eterna não é para esse corpo. Muito se engana que a vida eterna seja para o corpo físico, não é. O corpo espiritual, ele come. Jesus, quando esteve na terra, quando ressuscitou e apareceu para os 12, depois para os 120, ele comeu peixe, comeu mel, bebeu, não sei se bebeu vinho, mas comeu, bebeu, Tomé tocou na chaga dele. É um corpo espiritual, mas um corpo que é diferente. Esse corpo espiritual até atravessa a parede. Que é espírito, mas é um corpo, vamos dizer assim. Jesus entrava num recinto com tudo fechado. É igual os anjos. É um corpo igual dos anjos. E esse corpo espiritual está reservado para nós. É um corpo que não adoece, não morre, não pode morrer. Por isso que ele tragou a morte na sua vitória. A gente, quando ele está falando aqui, está falando de coisas espirituais. Muitos pensam que é essa carne que vai ser, que não vai morrer. Então, que a palavra de Deus não se cumpriu, se cumpre. Quando ele está falando aqui, está falando de novos céus, nova terra. Onde esse céu e essa terra, tudo que está embaixo desse céu será queimado, desfeito. As cidades serão desfeitas, o mar não vai existir mais, as montanhas serão aplanadas, tudo será destruído pelo fogo. E nós descerá do céu a Nova Jerusalém, a nossa cidade. Quem conseguir, pela obediência, chegar lá, será cidadão do céu, onde o nome do Senhor Deus, o nome de Jeová, que vai ser Yahvé, né? Mas é outro nome que vai ser posto, o nome de Jesus, novo nome de Jesus, o nome da cidade santa será posto assim na nossa testa. Mas não desse corpo, escrito na nossa testa, como fosse um RG. Um RG. Esses nasceram ali, esses são dali. Será um RG celestial. Será como faz? Será escrito, será igual que o pessoal bota esse símbolo no corpo, faz tatuagem, será uma tatuagem que será na nossa testa. Escrito pelo próprio dedo de Deus. É muito maravilhoso isso. É a nossa esperança.
E eu tenho certeza disso, Deus me deu a certeza disso. Eu já estive embaixo das águas, morto, em Friburgo, Deus me trouxe de vida. E ali eu conversei com Deus embaixo das águas. É outra experiência que depois eu conto. Eu estava morto embaixo das águas, tinha certeza, e eu conversei com Deus ali, mais de 15 minutos embaixo das águas. Ou muito mais, eu não nem tempo. Ele trouxe a vida. E as pessoas que estavam comigo ficaram pasmas, branco. Eu não consegui falar durante um dia e uma noite inteira. Porque eu via que eu tinha conversado com Deus embaixo das águas e eu vi o anjo descendo e me fazendo boiar, que eu nunca consegui boiar. Naquela época. Agora hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. Agora eu sei mais ou menos. Essas experiências que Deus me deu é que dá a certeza. Eu estou passando uma situação esperando uma resposta de Deus há 7 anos. E eu vou esperar, mesmo que seja 14. Mas Deus vai me dar a vitória. Porque Deus não deixa os seus servos sem resposta. E às vezes é paciência, a longanimidade. Estou mudando um pouquinho o texto, mas estou dentro do texto. A longanimidade, o cristão se reconhece pelo seu fruto. A longanimidade, a experiência que tem com Deus. Deus me deu essas experiências e outras experiências. E não foi por permissão dele. Porque não busquei isso. Sair fora do corpo, morrer afogado, nada disso eu busquei. Mas Deus me concedeu isso para afirmar minha fé, minha confiança no nome dele. Eu vejo muita coisa espiritual, nos olhos espirituais, às vezes pela madrugada, às vezes por dia, às vezes conversando com as pessoas, eu vejo, meus olhos abrem e eu vejo as coisas. Mas nem tudo que eu vejo eu posso falar. Mas eu também sou homem, também tenho a natureza humana, às vezes eu me inflamo também, algumas vezes, às vezes eu me decepciono com as pessoas também. Mas essas experiências todas, e às vezes também eu sou duro com as pessoas, também peco também. Eu peço perdão, se arrependo, igual da outra live que eu falei duro com a minha esposa, depois Deus lá na Caixa Econômica falou para eu se consertar, eu se consertei. Mas essas experiências espirituais, Deus dá a cada um, naquilo que é necessário. Ele me deu essa experiência para quando eu ler o livro de Hebreus, eu saber que não é essa vida que a morte foi tragada, que a carne realmente vai perecer. Pois foi condenada lá no Jardim do Éden, quando Adão deu a Satanás o direito da morte. Mas essa vida eterna, onde a morte foi tragada na vitória do nosso Rei, no nosso Senhor Jesus Cristo, na ressurreição, é um novo corpo, na ressurreição dele, na restauração de tudo, quando o arrebatamento da igreja, quem estiver vivo será arrebatado, será transformado em novo corpo. Esse corpo será transformado em um corpo que não perece. Então será deixado esse e o espírito sobe. Eu não sei qual é o procedimento. Uma coisa ou outra. Uns dizem que será transformado, outros será que o corpo ficará e o espírito subirá e receberá outro corpo. Não importa. Importa que teremos um novo corpo. Um corpo espiritual. Um corpo que não chora, que não adoece, não se entristece, não sofre dor, não sofre fome, nem a calmaria do dia. Estaremos sempre com o Senhor, na luz do Senhor. Mas os infiéis, aqueles que não guardam a palavra do Senhor, também receberão um novo corpo, mas um novo corpo para ser queimado no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. Por isso que eu sempre falo, existe eternidade para todo mundo. Existe a eternidade para os servos do Senhor que vão viver com o Senhor, nos céus, com o Senhor e na Nova Jerusalém na terra. E também existe a eternidade para aqueles que não aceitaram o Senhor, desprezam o Senhor, não quer a palavra do Senhor, não quer aceitar o Senhor, serão eternos também. Porque a promessa de Deus não mente, não volta vazia.
Eles simplesmente só que irão queimar lá no lago de fogo com o diabo e seus anjos, onde o bicho não morre, nem a chama, nem o corpo não consome, mas porque tem um corpo espiritual, mas sofre. Essa é a esperança do cristão. Buscai as coisas do alto, buscai as coisas que não perecem, porque receberemos um corpo que não perece. Às vezes ficamos muito pegos a migalhas. Eu digo migalhas porque as coisas que são do mundo, por mais que seja ouro, prata, carro, casa, isso é migalha. Faz bem termos, faz, mas é migalha, é lixo, comparado com as bênçãos e a riqueza dos céus. E morar com o Senhor, na cidade, na mansão celestial. Teremos casas, teremos lar, teremos água fresca, rios da água da vida, fruto da vida. Teremos comunhão com Deus, alegria inefável, resplendor do Espírito Santo sobre nós. Seremos um entre tantos e o Senhor sobre nós. Ficai nessa paz, não esqueça de dar o like, compartilhar esse vídeo, assinar o canal, porque para o YouTube saber, lá no sininho, assinar que esse canal é importante e possa chegar a outros irmãos, a outros, tanto católico, espírita, de outra religião, ou cristão, não importa, importa que chegue alguém, mesmo que seja um. Porque aqui esse canal não é monetizado, não ganho nada com isso. A única coisa que eu ganho é a graça de Deus. Ficai com Deus, que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.